juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo sobre a vida no mundo espiritual. André Luiz e Chico Xavier nos falam a respeito. Vamos ver Entre a Terra e o Céu. Hoje vamos ver o capítulo 9, No Lar da Bênção. Clarencio movimentou a destra, indicando-nos o quadro sublime a desdobrar-se sob a nossa vista. Doce melodia que enorme conjunto de meninos acompanhava, cantando um hino delicado de exaltação do amor materno vibrava no ar. Aqui e ali, sob tufos de vegetação verde clara, muitas senhoras sustentavam lindas crianças nos braços. É o lar da bênção, informou o instrutor satisfeito. Nesta hora, muitas irmãs da terra chegam em visita aos filhinhos desencarnados. Temos aqui importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. O ministro, porém, interrompeu-se de improviso. Nossas companheiras pareciam agora tomadas de jubilosa aflição. Vimos-las desgarrar de inopino, qual se fossem atraídas por forças irresistíveis, precipitando-se para anjinhos que cantarolavam alegremente, enquanto a que nos era menos conhecida enlaçava louro petis com infinito contentamento a expressar-se em lágrimas. Dona Antonina abraçou um pequeno de formoso semblante, gritando feliz: Marcos, Marcos! Mãezinha, mãezinha, respondeu a criança, colando-se ao peito. Clarencio fez sinal para as irmãs vigilantes que se responsabilizavam pelos entretenimentos no parque, como solicitar-lhes proteção e carinho para as nossas associadas de excursão, e disse-nos em seguida: o pequeno Júlio não se encontra no grupo. Ainda sofre anormalidades que lhe não permitem o convívio com as crianças felizes. Acha-se no lar da irmã Blandina. Rumemos para lá. Em poucos minutos, chegávamos diante de pequenino castelo, muito alvo, em que se destacavam as ogivas azuis, coroadas de trepadeiras em flor. Atravessamos extenso jardim, embalsamado de aroma. Rosas opalinas, ignoradas na terra, de mistura com outras flores, desabrochavam profusamente. A irmã Blandina recebeu-nos sorridente, apresentando-nos uma senhora simpática, que lhe fora avózinha no mundo. Mariana, nossa nova amiga, cumprimentou-nos bondosa. Finda as saudações usuais, Clarencio tocou direto no assunto. Desejávamos avistar o pequeno Júlio, que havia desencarnado por afogamento. Blandina, que em plena juvenilidade trazia nos olhos os característicos de sublime madureza de espírito, respondeu gentilmente: com muito prazer, e encaminhando-nos a iluminada peça ornamentada de róseos enfeites, onde um menino repousava num leito muito branco, explicou sem afetação: nosso Júlio até hoje ainda não se refez completamente. Ainda grita sob pesadelos inquietantes, como se estivesse a sofrer sobre as águas. Chama pelo pai constantemente, apesar de parecer mais receptivo ao nosso carinho, e insiste pela volta à casa todos os dias. Acercamo-nos do berço largo em que descansava. O menino lançou-nos um olhar de atormentada desconfiança, mas, contido pela ternura da irmã que o assistia, permaneceu mudo e impassível. Ainda não se mostrou em condições de partilhar os estudos com os outros? Perguntou o ministro interessado. Não, informou a interpelada solícita. Aliás, os nossos benfeitores Augusto e Cornélio, que nos amparam frequentemente, são de parecer que ele não conseguirá adquirir aqui qualquer melhora real, antes da reencarnação que o aguarda. Traz a mente desorganizada por longa indisciplina. Bem-humorada acrescentou: é um paciente difícil. Felizmente, dispomos da cooperação de nossa devotada Mariana, que o adotou por filho espiritual, até que retorne ao lar terrestre. Foi preciso segregá-lo neste quarto, tamanha é a gritaria a que se entrega por vezes. Mas não tem recebido o tratamento magnético aconselhável? Indagou Clarencio atencioso. Diariamente recebe o auxílio necessário.
esclareceu Blandina com humildade. Eu mesmo sou enfermeira. Passes e remédios não faltam. E a irmã conhece o caso das suas particularidades? Sim, conheço. Eulália tem vindo até nós. Lastimo que a mãezinha de nosso doente não esteja em condições de ampará-lo. Creio que o concurso dela poderia insuflar-lhe novas forças. Entretanto, com exceção da irmãzinha, que se lembra dele nas orações, ninguém mais da família o ajuda. Mãezinha, mãezinha, Ele, chamou o pequeno em voz rouca, erguendo-se e enlaçando Blandina, pálido e inquieto. Que te incomoda, meu filho? Dói-me a garganta, lamentou-se o rapazinho. A jovem benfeitora abraçou-o, osculando-lhe os cabelos e recomendou. Não te aflijas. Como é que um moço de teu valor pode chorar assim por nada? Imagina, temos 3 médicos em casa. É impossível que a dor não fuja apressada. Logo após, sentou-o numa poltrona e solicitou a colaboração de Clarencio. O ministro, cuidadoso, pediu-lhe abrisse a boca, e surpreendidos notamos que a fenda glótica, principalmente na região das cartilagens aritenoides, apresentava extensa chaga. O orientador aplicou-lhe recursos magnéticos especiais. E em poucos instantes, Júlio voltou à tranquilidade. Então, falou Blandina, amparando-o afetuosa, onde está agora a garganta dolorida? E, visivelmente satisfeita, acrescentou, já agradeceste ao nosso benfeitor, meu filho? O menino hesitante caminhou para o ministro, beijou-lhe a destra com respeitoso carinho e balbuciou, muito agradecido. Blandina ia dizer algo, mas Júlio correu para o regaço, choramingando. Mãezinha, tenho sono. A abnegada jovem acolheu-o com ternura, reconduzindo-o ao repouso. Quando tornou à sala, Clarencio informou que doara ao enfermo energias anestesiantes. Notara-o fatigado, resolvendo por isso induzi-lo ao descanso. E talvez porque nos percebesse o cérebro afogueado de indagações quanto àquela minúscula garganta ferida, depois da morte do corpo, o ministro explicou. É pena. Júlio envolveu-se em compromissos graves, desentendendo-se com alguns laços afetivos do caminho no século passado. Confiou-se à extrema revolta, aniquilando o veículo físico que lhe fora emprestado por valiosa bênção. Rendendo-se à paixão, sorveu grande quantidade de corrosivo. Salvo a tempo, sobreviveu à intoxicação, mas perdeu a voz, em razão das úlceras que lhe abriram a fenda glótica. Ainda aí, não se conformando com o auxílio dos colegas, que o puseram fora de perigo, alimentou a ideia de suicídio, sem recuar. Foi assim que, não obstante enfermo, burlou a vigilância dos companheiros que o guardavam e arrojou-se à funda corrente de um rio, nela encontrando o afogamento que o separou do envoltório carnal. Na vida espiritual, sofreu muito, carregando consigo as moléstias que ele mesmo infligia à própria garganta e os pesadelos da asfixia até que reencarnou, junto das almas com as quais se mantém associado para a regeneração do pretérito. Infelizmente, porém, encontra dificuldades naturais para recuperar-se. Lutará muito antes de incorporar-se a novo patrimônio físico. Registrávamos aqueles apontamentos com dolorosa admiração. Uma criança doente é sempre um espetáculo comovedor. Não nos atrevíamos a manifestar nosso pensamento de estranheza. Todavia, o prestimoso amigo, assinalando-nos de certo as dúvidas, acentuou. Há poucos instantes comentávamos a sublimidade da lei. Ninguém pode trair-lhe os princípios. A bondade divina nos assiste de múltiplas maneiras, amparando-nos o reajustamento, mas em todos os lugares viveremos jungido às consequências dos próprios atos, de vez que somos herdeiros de nossas próprias obras. O assunto constituía preciosa sugestão para interessantes estudos, mas, antes de enunciar qualquer pergunta, busquei aspirar, a longos haustos, as baforadas frescas de vento que carregavam para o recinto vagas sucessivas
de agradável perfume. Então, o menino trazia ainda danos da encarnação anterior a de como era Júlio. Então, a gente lembra, no capítulo anterior, que foi dito que o pai o acudia quando ele tinha problemas de pneumonia. Então, ele trouxe para a vida, como Júlio, encargos da vida anterior, na garganta e no pulmão, não é verdade? Então, veja quanto tempo leva para tudo isso ser sanado do perispírito. Mas vamos às observações que eu fiz antes. Chegam à colônia de abrigo de crianças. Muitas irmãs da terra chegam em visita aos filhinhos desencarnados. Temos aqui importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. Então, são duas finalidades. As mulheres se exercitam como mães e cuidam das crianças que estão no mundo espiritual. Aqui, eu não detalhei isso, mas provavelmente, essa Mariana, por exemplo, que está cuidando do Júlio no plano espiritual, ela deve estar sendo educada para ser mãe. Então, eles pegam as mulheres que querem ser mães, que precisam aprender essa tarefa, vão cuidar das crianças ali. Então, são desencarnadas mães cuidando de desencarnadas filhos. E as mães encarnadas que vão visitar os seus filhos. Interessante. 2. Interessante informação sobre Júlio. Júlio, que perdeu a vida afogado ainda criança, por débitos do passado, ele suicidou-se por afogamento. Apresentava uma ferida na boca depois do desencarne, resultado da vida anterior. Sorveu grande quantidade de corrosivo. Isso nos mostra como o perispírito guarda o que passa em vidas anteriores. Em parágrafos anteriores, Blandina nos diz que ele não deve apresentar melhoras ali. Ele não conseguirá adquirir aqui qualquer melhora real antes da reencarnação que o aguarda. Será conduzido à nova encarnação, onde poderá ter mais uma chance de reparar os erros. Então, ele vai sair daí direto para reencarnar como criança mesmo e para tentar melhorar a sua situação. Foi um prazer estar com vocês. Deixo aqui meu e-mail, como me encontrar no Facebook. Aguardo os comentários de vocês para me ajudarem no entendimento de mais este capítulo. Um grande abraço e até a próxima.